clique. Rádio Bossa 9. Já tô sentindo um cheirinho delicioso. Tá no ar. Prato do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. E a receita de hoje é super simples e fácil. É salgadinho de ovo. Os ingredientes são 2 ovos, 50 gramas de manteiga, 150 gramas de amido de milho, 1 colher de sopa de açafrão e 1 colher de chá. Modo de preparo: em um recipiente, junte todos os ingredientes. Misture tudo muito bem. Coloque a massa em um saco de confeiteiro ou um saquinho com a ponta cortada. Em uma panela com óleo quente, coloque pequenas porções da massa para fritar, retire e sirva. Bem facinho, né? Em breve o Bia Y volta com mais receitas aqui no Prato do Dia. Fonte tudogostoso.com.br. Você ouviu? Prato do Dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. São Paulo, um estado que faz novas rodovias. São 2.000 obras, como as novas faixas da Castelo Branco, o novo acesso de Osasco e a duplicação da Raposo Tavares. São mais de 11.500 quilômetros de rodovias modernizadas. São 40.000 empregos gerados. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Bossa 9 Audiovisual. Ei, você aí! Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal é Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal é Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal é Notícia. Muito bem, hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. Muito prazer, eu sou o Léo Nunes. Vamos com as principais informações do dia no Jornal é Notícia. As principais informações. Jornal é Notícia. O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional CCS vai discutir em seminário interno em outubro mudanças na lei que instituiu o colegiado Lei 8.389/1991. Entre os pontos de debate estão alterações na composição e atribuições do Conselho e do Regimento. Concluída esta etapa, o colegiado vai realizar audiências públicas para subsidiar a elaboração de uma proposta legislativa. Você está ouvindo Jornal é Notícia. O Gabinete de Mobilização Institucional, criado pelo governo do Distrito Federal para o 7 de setembro, apresentou nesta segunda-feira o protocolo de operações integradas da Semana da Pátria. O documento foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e conta com ações de segurança, inteligência e mobilidade, a fim de manter a ordem pública, a segurança dos participantes, dos edifícios públicos e das autoridades presentes no evento, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. De acordo com o governo do Distrito Federal, o planejamento foi elaborado há 3 meses e teve a participação do governo federal. O comunicado institucional ressalta que o policiamento durante a solenidade será maior do que o empregado no mesmo evento no ano passado e mesmo durante a posse do presidente Lula, em 1º de janeiro deste ano. A união dos esforços nas duas esferas de governo foi apontada pelo secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Paturi, durante o primeiro encontro do Gabinete de Mobilização Institucional. Nunca os órgãos, seja do governo federal, distrital, estiveram tão juntos, tão unidos. As nossas inteligências praticamente são uma só. Nós compartilhamos a informação em uma velocidade enorme, nós conseguimos reagir numa velocidade enorme e tudo isso fruto de um aprendizado. Muitas vezes um aprendizado na dor que de alguma forma nos fez crescer, nos fez integrar. Já o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Adão, afirmou que o efetivo destacado tem condições de fazer frente a qualquer ameaça. Até o momento não temos nenhuma hipótese de ação coordenada de grupos
como aconteceu em 8 de janeiro, mas o policiamento que vai ser colocado no evento tem condições de fazer frente a qualquer uma dessas ameaças. Há também preocupação com ações isoladas, principalmente aquelas voltadas para o extremismo ideológico. Por conta disso, reforçamos as nossas ações de inteligência. Ao todo, estarão de prontidão cerca de 2.000 militares da Polícia Militar do Distrito Federal, de unidades especializadas, como Cavalaria, BP Cães e BOP, e 500 policiais civis do Distrito Federal. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública atenderá ao pedido da governadora em exercício do DF, Celina Leão, e disponibilizará a Força Nacional de Segurança para reforçar a segurança e prestar apoio durante o desfile de 7 de setembro. Durante evento em Vitória, no Espírito Santo, nesta segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que acompanha eventuais ameaças ao evento, mas que o clima é de tranquilidade e concórdia. Infelizmente, há daqui da colar cards na internet, isso demanda acompanhamento. Eu próprio, no que se refere à capital do país, demandei ao governo do Distrito Federal um cuidado especial. A senhora governadora em exercício esteve conosco, a governadora Celina, e nos demandou um apoio da Força Nacional. A pedido do governo do Distrito Federal, nós estamos mobilizando, no caso de Brasília, a Força Nacional, e a mobilização própria das Forças Armadas. Outra frente preventiva vai contar com a atuação da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, na identificação de ameaças e de possíveis incidentes que coloquem em risco a segurança do público e das autoridades durante o evento. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal suas alegações finais contra mais 40 acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. As alegações finais rebatem os argumentos apresentados pelas defesas dos acusados e apontam a existência de provas de que o propósito criminoso era plenamente difundido e conhecido. Além disso, os procuradores reforçam os pedidos de condenação exemplar por se tratar de crimes graves praticados com o objetivo de implantar um regime autoritário. A PGR já tinha pedido o reforço de 115 condenações ao Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura os atos antidemocráticos. Já são, no total, 155 pedidos. As acusações são as seguintes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com o uso de substância inflamável. Em outro inquérito, a Procuradoria avalia a realização de acordos de não persecução penal, a possibilidade de substituir o processo criminal por outras formas de reparação dos danos causados envolve os acusados que estavam no acampamento montado em frente ao quartel do Exército em Brasília no dia dos atos e não participaram da invasão de prédios públicos. 1.156 pessoas podem ser beneficiadas. Os prejuízos materiais no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF chegam a 25 milhões de reais. As primeiras 3 ações penais do 8 de janeiro começam a ser julgadas pelo STF nos dias 13 e 14 deste mês. Serão julgados os réus Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matar e Moacir José dos Santos. Foram marcadas 2 sessões extraordinárias que serão realizadas às 9h30 da manhã. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Sempre que Maria Lúcia de Araújo vai ao mercado, a história se repete. Para perguntar qualquer coisa, eles param no mercado. Tem médico, se a vacina chegou. Há 7 anos, ela é agente comunitária de saúde em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. E faz parte de um batalhão com mais de 295 mil pessoas espalhadas por todo o país, que tem a missão de facilitar o acesso dos brasileiros aos serviços de atenção básica à saúde. Um dos mais importantes deles é a vacinação.
que a gente vai acompanhando desde a barriga, o bebê, e vamos acompanhando até, e a gente tem que ter esse cuidado, né, de saber se a mãe está dando a vacina ou não. Quando ela falta, a gente vai em busca, saber o porquê que ela faltou, o que está acontecendo. Às vezes é por falta de tempo, às vezes é porque a criança está um pouquinho resfriada, aí eles ficam com medo de dar a vacina. De um tempo para cá, tem alguns pais que ficam com medo, né? Essas fake news que tem aí, isso aí a gente conversa, mostra que a vacina é eficaz, que a vacina é importante. O sucesso da vacinação no Brasil também depende dos cerca de 193 mil profissionais de enfermagem que trabalham nas mais de 38 mil salas de vacina espalhadas por todo o território nacional. Assim como tudo no Sistema Único de Saúde, a vacinação também funciona em rede. Os municípios providenciam as salas de vacina e os profissionais que fazem a imunização. Os estados distribuem as vacinas para as cidades e dão suporte à operação. E o maestro desta orquestra é o Programa Nacional de Imunizações, ligado ao Ministério da Saúde e que completa 50 anos no dia 18 de setembro. O diretor do PNI, Éder Gatti, explica as principais atribuições do programa, que se tornou um modelo mundial. O governo federal ele dá diretrizes técnicas para o funcionamento do programa, monitora a rede de frio para garantir o condicionamento das vacinas, né? E ele compra as vacinas, adquire as vacinas dos produtores. A maioria deles produtores nacionais e públicos, mas também temos vacinas que são importadas. E hoje nós temos um calendário que garante para a rotina 18 vacinas para as nossas crianças e nossos adolescentes. Sem contar que nós também temos calendários para gestante, para o adulto, para o idoso. Nós garantimos a vacinação de Covid, de vacinação anual contra a influenza. Então hoje dá para a gente dizer que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil ele é o maior programa público de imunização do mundo. O historiador e professor da Fiocruz, Carlos Fidelis, conta que o PNI foi criado em 1973 após a experiência bem-sucedida do Brasil em eliminar a varíola, primeira doença extinta do planeta graças às vacinas e que antes disso matou mais de 300 milhões de pessoas apenas durante o século XX. Mas foi depois da criação do SUS na Constituição de 88 que o PNI começou a consolidar a sua atuação em todo o território nacional e para todos os brasileiros. E de acordo com Fidelis, foi um fortalecimento em mão dupla. O SUS, ele incorpora um grande contingente de pessoas e tem que começar a organizar essa capilaridade, dividir com os estados e municípios, que o PNI ajudou a organizar a estrutura do SUS, porque a ideia de precisava aperfeiçoar a vigilância epidemiológica já estava colocada no PNI, que precisava ter um controle sobre a qualidade dos medicamentos, dos insumos utilizados na saúde, também já estava no PNI. E essas campanhas da polio, por exemplo, que tinham grande sucesso, que dá esse gancho sociedade e ação de governo. O PNI cresceu nos anos 90 e começou a incorporar uma grande quantidade de vacinas a partir dos anos 2000, em um processo contínuo de avaliação de novas tecnologias. A aquisição mais recente foi a vacina meningocócica ACWY, ampliando a proteção contra a bactéria que causa meningite e infecção generalizada. O programa também vai deixar de distribuir a vacina oral contra a polio, as famosas gotinhas, substituindo totalmente pela versão injetável a partir do ano que vem. Para demonstrar o tamanho do PNI, no ano passado, mesmo com as coberturas abaixo do ideal, quase 43 milhões de doses de vacina de rotina foram aplicadas. Além disso, todos os anos o Brasil realiza a campanha contra a influenza, com público-alvo de cerca de 80 milhões de pessoas. Sem contar a vacinação contra a Covid-19, números superlativos de um programa pioneiro que ajuda a proteger um país continental. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O prédio do Congresso Nacional ficará iluminado em amarelo entre os dias 10 e 14 de setembro para reforçar a campanha de prevenção ao suicídio. Senadores como Nelsinho e Damares Alves apontam que o tema deve ser tratado com responsabilidade, já que atinge todas as faixas etárias. Uma das ferramentas de prevenção ao suicídio é o CVV, Centro de Valorização da Vida, no telefone 188. As principais informações.
Jornal é Notícia. O Jornal é Notícia agora vai dar uma pausa. Não saia daí. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Bossa 9 Audiovisual. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Saiba tudo que rola de novidades e lançamentos da telinha. Começa agora, Ligados na Tela. Ligados na Tela. O Ligados na Tela tá chegando no seu rádio e sempre vem com mais novidades. Filmes e séries continuam sendo adicionados constantemente ao catálogo do Paramount+, e o mais recente anunciado da plataforma é a série de suspense sul-coreana Barganha. A série premiada terá sua estreia na América do Norte no Festival Internacional de Cinema de Toronto neste mês de setembro, no streaming em outubro. Em Barganha, diferentes pessoas são atraídas para um hotel remoto sob o pretexto de terem encontros sexuais, mas apenas para serem apanhadas em uma rede de tráfico onde seus órgãos são leiloados pelo lance mais alto. Realmente suspense. Vamos acompanhar, tá bom? Detalhes aqui, hein, no Ligados na Tela. Você ouviu Ligados na Tela. Ligados na Tela. A qualquer momento voltamos com mais. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Estamos de volta por aqui com o Jornal é Notícia. Vamos com mais e mais informações. As principais informações. Jornal é Notícia. Um projeto de lei em análise no Senado isenta as rádios comunitárias do pagamento de direitos autorais na execução de músicas em suas programações. Também dá a essas emissoras o direito de venderem tempo de publicidade paga para patrocinadores locais. Segundo o autor da proposta, senador Ângelo Coronel, esse tipo de publicidade e propaganda não irá gerar concorrência com as emissoras comerciais. As principais informações. Jornal é Notícia. Entre janeiro e julho deste ano, foram criados mais de 2.350.000 novos registros no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. No mesmo período, mais de 1.280.000 empresas fecharam as portas no país. O saldo final positivo é de pouco mais de 1 milhão de empresas abertas nos primeiros 7 meses de 2023 no Brasil. No geral, até julho, o país tem 21,6 milhões de empresas ativas. O saldo segue positivo quando observados os índices de abertura e fechamento de mês, os microempreendedores individuais. Foram mais de 565.000 microempresas abertas contra mais de 315.000 que encerraram as atividades entre janeiro e julho deste ano. Um saldo de pouco mais de 250.000 novas empresas. Os números são do painel Mapa das Empresas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O painel é uma ferramenta disponibilizada pelo governo federal que fornece indicadores relativos ao quantitativo de empresas registradas no país e ao tempo médio necessário para serem abertas. Segundo o Ministério, o tempo médio para se abrir uma empresa no Brasil é de 28 horas, enquanto que para viabilizar e registrar o CNPJ é de 13 a 15 horas. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Numa segunda-feira atípica de trabalho presencial, os deputados aprovaram a urgência da proposta que estabelece um limite para os juros do cartão de crédito rotativo. Com isso, o projeto não passará por comissões e deverá ser votado em plenário na sessão já convocada para esta terça-feira. O texto prevê que o Conselho Monetário Nacional ouça as empresas
empresas emissoras de cartão e, a partir daí, estabeleça em 90 dias esse limite dos juros e encargos cobrados. Caso contrário, fica decidido que os juros, que chegam atualmente a 440% ao ano, não possam ser maiores que o valor original da dívida, como destacou o relator, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. O Brasil é um dos países que mais cobra juros do cartão de crédito, fazendo com que as famílias e as pessoas voltem a se endividar e não consigam pagar, acabando virando uma bola de neve, uma dívida que só cresce. E nós estamos colocando como limitador os juros máximo será até o valor da dívida principal. Hoje, na média, 440, portanto, nós vamos reduzir para algo de 100%, uma redução significativa e muito importante. A proposta ainda prevê a portabilidade da dívida do cartão e dos parcelados, isso para estimular que o consumidor busque juros menores. E trata também do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas que entrou em vigor por meio de uma medida provisória editada em junho. É que, por acordo, o relator acabou incorporando o texto do Desenrola na proposta dos juros, para facilitar a votação. Outra proposta que está na pauta desta terça-feira é a que trata da taxação das apostas esportivas. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Mensagens cantadas, gestos, piadas, insinuações, chantagens, ameaças ou contatos físicos forçados com conotação sensual ou sexual no ambiente de trabalho podem ser caracterizados como assédio sexual. E agora, os casos de assédio devidamente apurados devem ser enquadrados como uma das condutas proibidas aos servidores, e a pena prevista é a de demissão. Isso porque o presidente Lula aprovou parecer da AGU, Advocacia Geral da União, que prevê a penalidade. Até então, o assédio sexual era enquadrado como violação aos deveres do servidor, que tem penalidade mais branda, ou como proibição aos agentes públicos, esta sim sujeita à demissão. Dados sobre assédio sexual e moral na administração pública federal no período de 2020 a 2023 apontam que 51% das penas aplicadas foram de demissão, 41% de suspensão e quase 5% de advertência. Com a nova regra, serão enquadradas administrativamente como assédio sexual as condutas previstas no Código Penal como crimes contra a dignidade sexual. A norma deverá ser seguida obrigatoriamente nos órgãos federais da administração pública direta e indireta, já que o parecer foi assinado pelo presidente da República. A ideia é uniformizar a aplicação de punições e dar maior segurança jurídica. O documento ainda será publicado no Diário Oficial da União. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A Petrobras anunciou a compra de créditos equivalentes a 175 mil toneladas de gases de efeito estufa. Isso corresponde à proteção de uma área de 570 hectares de floresta amazônica do tamanho de 800 campos de futebol. Os créditos foram adquiridos junto ao projeto Envira Amazônia, no município de Feijó, no Acre, que atua na preservação da floresta em ações com comunidades da região. A Petrobras prevê outras operações no mercado de carbono com investimentos em aquisição de créditos de até 120 milhões de dólares até 2027. Ainda fazem parte da estratégia de descarbonização, por exemplo, reduções de emissões, projetos de energias renováveis, biorrefino e captura e armazenamento de carbono. Segundo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, os créditos comprados geram benefícios econômicos, sociais, ambientais e climáticos. Nós vamos crescer nesse mercado. Nós acreditamos no mercado de carbono justamente como um elemento e instrumento essencial para o enfrentamento às mudanças climáticas, como prevê o Acordo de Paris, além de promover o desenvolvimento sustentável. De acordo com a Petrobras, o Plano Estratégico 2024-2028 busca oportunidades rentáveis para ampliar o investimento em baixo carbono, buscando um patamar entre 6% e 15% do investimento global da empresa. Jean Paul Prats deu detalhes sobre outras estratégias de transição energética. Além do mercado de carbono, seguimos comprometidos em reduzir emissões de gases de efeito estufa em nossas operações. E
seguimos também reforçando a nossa estratégia de transição energética justa e inclusiva, porque é com essa energia, com colaboração e práticas sustentáveis, que vamos ajudar a construir um futuro promissor para toda a sociedade. O mercado de carbono é um mecanismo de compensação de emissões de gases de efeito estufa com a negociação de créditos de carbono que são gerados por projetos que removam ou evitam a emissão desses gases. Assim, o crédito funciona como uma espécie de moeda, em que uma empresa pode comprar créditos para compensar suas próprias emissões ou de seus produtos. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O diesel vai ficar 11 centavos mais caro com o retorno do imposto PIS/COFINS sobre o combustível a partir desta terça-feira. O presidente do Sindicombustíveis do Distrito Federal, Paulo Tavares, explica que esse aumento vai se somar a outros reajustes que ocorreram nas últimas semanas por causa da importação de diesel. Devido a essa importação, parte desse custo lá fora que está mais caro, uma diferença hoje que beira os 40 centavos, está sendo também repassado ao consumidor. Por isso o diesel tem subido tanto de preço. Então teremos mais esses 11 centavos e o repasse ao consumidor, obviamente, depende de cada revendedor fazer isso, porque ele é que forma o seu preço. Em janeiro, o governo federal decidiu manter a tributação federal do diesel e do gás liquefeito de petróleo, o GLP, zerada até dezembro de 2023. No entanto, decidiu reverter parte dessa desoneração para compensar a perda de arrecadação com o programa para baratear carros populares, ônibus e caminhões, lançado em junho. Em outubro, está previsto mais um reajuste de 3 centavos, este para compensar a prorrogação do programa de renovação de frota. A cobrança cheia do PIS/COFINS, que é de 35 centavos, volta em janeiro do ano que vem. Você está ouvindo Jornal e Notícia. 3 homens foram presos na Bahia pelo envolvimento na morte da líder quilombola e Yalorixá, mãe Bernadette, de 72 anos. De acordo com a Polícia Civil do Estado, ainda não se pode falar qual foi a motivação do crime para não atrapalhar as investigações. Mãe Bernadette foi morta na noite de 17 de agosto no quilombo Pitanga dos Palmares, no município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Ela era gestora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos. Os 3 detidos não tiveram identidade revelada. Um deles foi preso na cidade de Araçás, a 105 quilômetros de Salvador, na sexta-feira. Ele confessou ser o executor da vítima. O outro suspeito detido estava com os celulares da vítima e de familiares, roubados na data do crime. E o terceiro guardou as armas. Esses 2 últimos estavam na região do quilombo Pitanga dos Palmares. Um quarto suspeito está foragido. O anúncio das prisões foi feito pelo secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, nesta segunda-feira. Já foram presas 3 pessoas, que estavam diretamente ou indiretamente envolvidos na morte de Mãe Bernadette. Já foram ouvidas 64 pessoas, apreendidos 21 celulares, Algumas medidas cautelares estão em andamento, com apoio, lógico, do Ministério Público do GAECO e do Poder Judiciário. A próxima etapa é a polícia confrontar a versão contada pelo preso que confessou o homicídio com as outras provas já colhidas na investigação. O advogado responsável pela defesa da família de Mãe Bernadette, integrante do Instituto Malê de Acesso à Justiça e Cidadania, Davi Mendes, recebeu com preocupação as declarações sobre as prisões, já que nada foi dito sobre os mandantes do crime. Segundo o advogado, a comunidade Pitanga dos Palmares nunca registrou problemas relacionados ao tráfico de drogas ou à presença de facções criminosas. As apurações sobre os assassinatos de Mãe Bernadette e o do filho dela, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, ocorrido em 2017, são acompanhadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O CNJ afirma que os 2 casos estão possivelmente relacionados com a defesa da causa quilombola e o conflito fundiário. Os familiares de Mãe Bernadette foram retirados da comunidade quilombo Pitanga dos Palmares como medida de proteção. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A comissão de juristas que vai elaborar o anteprojeto de revisão de atualização do Código Civil, Lei 10.406/2002, reuniu pela primeira vez no Senado e definiu os integrantes e sub-relatores dos 8 grupos de trabalho que irão sistematizar os textos nos encontros mensais do colegiado. A previsão é de que, além de Brasília, os juristas se encontrem em São Paulo, Porto Alegre e Salvador. Também foram acordados critérios para a redação das propostas dos grupos de trabalho. Você está ouvindo
Jornal é Notícia. O Jornal é Notícia encerrando por hoje. Nesta quarta-feira voltaremos amanhã, quinta-feira, com muito mais aqui no seu rádio. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. São Paulo, um estado que faz mais pelo transporte coletivo. São 10 novas estações de trem e metrô entregues. Concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Um investimento de 3,8 bilhões. Novas obras em 5 linhas ao mesmo tempo e mais entregas. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. A partir de agora na sua rádio vai rolar. Fique sabendo. Dicas, novidades e curiosidades para você aprender um pouco mais. Fique sabendo. Fala pessoal, e aí, tudo bem? Eu sou o Marcos Vinícius e esse é o Fique Sabendo, começando aqui na nossa programação. E o navio em formato de zíper, você viu essa? Ele chamou a atenção num rio japonês. Criado pelo artista japonês Yaru Suzuki, o navio em formato de zíper percorreu as águas do rio Sumida, em Tóquio, durante os dias 31 de outubro até o dia 8 de novembro. E isso foi como parte da mostra Design Art Tóquio 2020. Com a ideia de funcionar como uma espécie de fecho entre as pontes do rio, a embarcação não demorou a chamar a atenção da população local. Conhecido por chamar a atenção com seus objetos do cotidiano para formular seus projetos, Suzuki teve a ideia para a embarcação enquanto sobrevoava a Baía de Tóquio. Quando, ao olhar para baixo, imaginou que o barco aparentemente abria o rio como se fosse um acessório de roupas. Foi então que surgiu o conceito do zíper, de 9 metros de comprimento, com a proposta de extrair e transmitir as várias expressões da água de uma forma muito específica e peculiar. Bacana, hein? Você pode encontrar as fotos aí no Google. Você acabou de ouvir aqui na rádio. Fique sabendo. A qualquer momento a gente volta com mais dicas pra você. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9.